Vamos lá, gente, nessa aula de biologia molecular eu vou falar um pouquinho sobre lipídios e proteínas. No caso dos lipídios, existem vários tipos diferentes. Os lipídios se caracterizam por ser substâncias hidrófobas, isto é, têm aversão à água, não se solubilizam bem na água. E entre os vários tipos de lipídio, nós temos os triacilgliceróis. Aqui está a estrutura geral de um triacilglicerol. Tem esse nome porque ele tem três grupos aqui que nós chamamos de grupos acil, eles são derivados de ácidos graxos e tem uma parte aqui que é derivada do glicerol. E existem visivelmente aqui três grupos da classe funcional éster. Muita calma nessa hora, vamos analisar essa estrutura. Essa parte aqui, ela é derivada do glicerol. Glicerol ou glicerina é esse triálcool, cujo modelo molecular está aqui na minha mão. Perceba que o glicerol, ele tem três grupos OH, e é por isso que é possível formar aqui três grupos éster por reação com ácidos orgânicos, ácidos carboxílicos. E, além do glicerol, os triacilgliceróis derivam de ácidos orgânicos de cadeia muito longa, com 12 ou mais carbonos. Todos esses ácidos são ácidos que têm extremidade, COOH, isto é, C-O-OH. Pelo menos uma vez na vida seria bom você ler esses nomes para se habituar que, por exemplo, nomes como palmitoleico, oleico e linoleico se referem a ácidos graxos que têm insaturações, ligações duplas aqui. Já existem outros ácidos graxos que têm cadeia saturada, isto é, sem nenhuma ligação dupla. Pois bem, esses ácidos podem interagir com o glicerol numa reação química que produz o triacilglicerol. Essa parte aqui, ó, essa parte e essa parte derivam de ácidos graxos e essa parte aqui deriva do glicerol. Agora eu quero te mostrar aqui um modelo de um ácido graxo saturado. Um ácido graxo saturado é aquele que só tem ligações simples na sua cadeia, né? Então a extremidade aqui, ó, C-O-O, C-O-OH e vários carbonos e hidrogênios formando essa cadeia. Agora eu quero voltar numa aula de revisão em que eu falei sobre isomeria cis-trans e eu expliquei para você a diferença entre os isômeros cis e trans. Por que isso? Porque quando um ácido graxo não é saturado, mas ele tem aqui na cadeia uma insaturação dupla, essa insaturação dupla tem sempre configuração cis. Aqui onde está, eu estou apontando aqui com a ponta do meu nariz, está a dupla ligação carbono-carbono. E os grandes ligantes ligados a esses dois carbonos estão em uma situação cis e não trans. Então, nos ácidos graxos naturais insaturados, temos a configuração cis na dupla ligação. Isso faz com que a molécula pareça um V. E essas moléculas não se empacotam bem na hora da solidificação. Consequentemente, os ácidos graxos saturados tendem a ser sólidos nas condições ambientes. E os insaturados tendem a ser líquidos. Isso tem uma implicação muito importante para o seu Enem. Quando esses grupos são saturados, o triacilglicerol tende a ser uma gordura, isto é, um lipídio deste tipo que é sólido nas condições ambientes. Por outro lado, se esses grupos forem insaturados, essa estrutura tende a ser de um óleo líquido nas condições ambientes. Pensando em Enem, o que pode cair? Bom, uma coisa é você ter que reconhecer essa estrutura e identificá-la como sendo de um lipídio do tipo triacilglicerol. Outra coisa é discutir a presença de funções orgânicas, por exemplo, numa reação de produção do biodiesel. Vamos ver essa questão sobre isso. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. O biodiesel, pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, que são os triacilgliceróis, é um outro nome para eles, presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros.
e álcoois de baixa massa molar, como o metanol, etanol, na presença de um catalisador de acordo com a equação. Ele fez aqui um preâmbulo e chegou nessa equação. O que interessa é você ser um cara capaz de analisar essa equação. Por exemplo, ó, essa estrutura aqui é de um triacilglicerol, onde aqui estão os grupos longos com muitos carbonos. Aqui está o metanol, que ele mencionou que é possível de ser usado para a produção do biodiesel. Então o biodiesel é produzido a partir de um óleo ou uma gordura que tem essa estrutura, né, óleo ou gordura, e o metanol, ou poderia ser que o etanol. Na presença de um catalisador, o que que acontece? Ó, essa parte aqui, ela se transforma no glicerol. Então aqui nós temos um triálcool que é a glicerina ou glicerol. E cada um desses trechos vai formar no produto um éster com o grupo CH3 aqui, que é proveniente do metanol. Nós chamamos essa reação de transesterificação. Transesterificação quer dizer um determinado éster se transformou em outro ou em outros ésteres, aqui em 3 ésteres diferentes, e o álcool se transformou num outro álcool. A pergunta é a função química presente no produto que representa o biodiesel. Olha só, você não precisa conhecer essa equação, mas é necessário que você reconheça que isso aqui é o glicerol e, portanto, não é ele o biodiesel, e que o biodiesel é constituído dessas substâncias. Ele pergunta, então, qual é a classe funcional ou função presente aqui, ó. C dupla O, O e mais um carbono, então esse grupo caracteriza a função éster. O biodiesel é, portanto, um éster. Como eu disse agora há pouco, você ter uma vez na vida olhado essas estruturas aqui, não precisa sabê-las de cor, mas lembrar que esses nomes, oleico, eles estão associados a ácidos graxos com insaturações, pode tirar de você de situações complicadas. Dá uma olhadinha nessa questão. O biodiesel não é classificado como uma substância pura, mas como uma mistura de ésteres derivados de ácidos graxos presentes em sua matéria-prima. Bom, conforme a questão anterior que a gente acabou de fazer. As propriedades do biodiesel variam com a composição do óleo ou da gordura que lhe deu origem. Por exemplo, o teor de ésteres saturados, quer dizer, ésteres que vêm de ácidos graxos só com ligação simples entre carbono, é responsável pela maior estabilidade do biodiesel frente à oxidação, o que resulta em um aumento da vida útil desse biocombustível. O quadro ilustra o teor médio de ácidos graxos e algumas fontes oleaginosas, fontes de óleo. Aqui eu tenho as fontes e o teor médio, a composição. E aqui ele põe o nome de ácidos graxos. Você vai falar, pô, mas então eu tinha que decorar? Não, mas é bom que você tenha uma noção de que esses nomes estão associados a ácidos graxos. E aí vem um código esquisito aqui. Um código que é o centro dessa questão. Se você conseguir matar o que significa cada um desses códigos, você consegue entender a pergunta e responder. Ó, qual das fontes oleaginosas apresentadas produziria um biodiesel de maior resistência à oxidação? O enunciado afirmou que, quando tem ésteres saturados, isso responde pela maior estabilidade frente à oxidação. Então, quando ele pergunta qual tem maior resistência à oxidação, é aquele biodiesel que foi produzido a partir da fonte com maior quantidade de ácidos graxos saturados. Então agora entra em cena interpretar esse código. C14, 14 carbonos. C16, 16 carbonos. Bom, essa é a parte fácil. Agora, e o 2.0, 2.0, 2.0, 2.1, oleico, 2.2, linoleico, 2.3. E aí? Consegue, pelo nome? Insaturações. Aqui ele dá quantas insaturações tem. 1 insaturação, 2 insaturações, 3 insaturações. E o que nós estamos procurando? A fonte que tem ácidos graxos saturados em maior porcentagem. Então eu vou pegar esses 3 que tem 0 insaturações, ou seja, são saturados. Vou somar os 3 valores que estão em porcentagem, né? Porque a soma de uma linha aqui tem que dar 100%, né? A composição total. Ou se não der 100%, está faltando algum
que não está explicitado na tabela. Mas o fato é que eu tenho que somar esses três valores e o que der o maior resultado tem mais ácidos graxos saturados. E eu descubro isso aqui, ó. 1 mais 42,8 mais 4,5, essa é a linha que tem maior porcentagem de ácidos graxos saturados. Portanto, é o óleo de palma que vai dar um biodiesel mais resistente à oxidação. Eu estava dizendo para você agora que o ácido graxo saturado ele tem essa estrutura mais linear e o insaturado ele acaba lembrando uma letra V quando aparece uma insaturação. E nós temos uma questão belíssima de biologia que é sobre isso. Aqui está ela. Ó. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Uma pausa. Você sabe que a membrana celular ela é lipoproteica, quer dizer, ela tem algumas proteínas e ela tem lipídios. Só que os lipídios da membrana celular, eles não são triacilgliceróis, eles são um pouquinho diferentes. Eles têm aqui esse grupo, dois grupos acil, mas no lugar desse existe um grupo fosfato. Por isso que eles são chamados de fosfolipídios. Eles são lipídios, mas são diacilgliceróis e aqui eles vão ter um grupo ácido fosfórico. Nessa questão aqui, ó, ele fala justamente que a fluidez da membrana é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura do organismo e ou alterando a composição lipídica da membrana. Então, claramente é uma questão sobre lipídios na membrana celular. Nesse último aspecto, que aspecto? Composição lipídica da membrana, o tamanho e o grau de insaturação das caudas, das cadeias hidrocarbônicas de carbono e hidrogênio, dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, quer dizer, quanto mais intensamente eles se atraírem, atrações entre moléculas, menor será a fluidez da membrana. Olha aí, então o que ele está querendo dizer é o seguinte, se você tem lipídios que interagem muito, a membrana plasmática será muito rígida, pouco fluida. Mas se eles interagem pouco, porque as moléculas têm um formato que não favorece isso, essa interação menos intensa faz com que haja uma fluidez maior. Então, vamos olhar a esquematização, a representação da estrutura de um fosfolipídio. O que nós temos aqui? Uma cabeça polar. Essa cabeça polar é aquela parte dos OHs e mais o grupo fosfato. E aqui estão os dois rabinhos, as duas caudas hidrocarbônicas. E ele indica aqui com uma certa insaturação. E agora você tem condições de entender que essa insaturação é justamente esse cotovelo que está aqui na configuração cis da dupla ligação. Muito bem. Aí, continuando a questão, ele fala: assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostradas de 1 a 5. O que você vê aqui? Ó? Fosfolipídio, etc. Todos eles com as caudas lineares, ou seja, saturados. Aqui você tem saturada e uma que tem esse cotovelo porque é insaturada. E assim sucessivamente. Note que aqui eu tenho cadeias mais longas e aqui cadeias mais longas com essas insaturações que dão esses cotovelos. Pergunta: qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Ora, eu vou descartar as cadeias longas, porque cadeias curtas interagem mais fracamente e a fluidez está associada a uma menor interação. E das três que estão aqui, de cadeias mais curtas, eu vou procurar aquela que tem mais cotovelos, que é essa aqui. Porque tendo mais desses cotovelos, dificulta a interação, diminui a interação e aumenta a fluidez. E ele está perguntando justamente isso, qual tem maior fluidez. Portanto, é a 2. Repetindo por quê? Cadeias mais curtas e mais insaturações.
E um último aspecto que eu queria lembrá-lo da parte de lipídios é que os triacilgliceróis podem sofrer uma reação chamada saponificação, em que você quebra a estrutura e separa essas partes aqui sob a forma de sais. Esses sais são chamados de sabão. Então aqui eu tenho a estrutura de um sabão, onde aqui nessa extremidade eu tenho o cátion sódio, podia ser um cátion potássio, e o resto é o ânion. Esse ânion é derivado de um ácido graxo. Por exemplo, esse ânion que está aí na tela, o modelo molecular dele é esse aqui, ó. Tem 12 carbonos na estrutura e na ponta C dupla O, O-. É um ânion derivado daquele ácido láurico. Então esse ânion tem uma longa cadeia hidrocarbônica apolar que interage com substâncias como graxa, como óleos, como gorduras, e uma extremidade que tem afinidade pela água, que interage atrativamente com a água, e é assim que o sabão limpa. A gente já comentou um pouquinho de sabão na aula de forças intermoleculares, mas não custa nada aqui lembrar isso, que os sabões são provenientes de triacilgliceróis por meio da reação deles com hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio sob aquecimento, que produz a estrutura conhecida como sabão. O salbão. E agora eu vou usar esse restante da nossa aula para falar um pouquinho sobre aminoácidos e proteínas. Os aminoácidos, eles têm essa estrutura geral, onde existe um carbono, que nós chamamos carbono alfa, que está ligado simultaneamente a um grupo amina, a um grupo ácido carboxílico, a um hidrogênio e a um grupo R. Esse grupo R é o que varia de um aminoácido para o outro. Claro que você não precisa saber decor, mas existem muitos grupos R diferentes, caracterizando os 20 aminoácidos diferentes. Aqui eu estou mostrando alguns exemplos desses grupos R, apenas para você poder perceber essa grande diversidade. Mas os aminoácidos têm em comum, então, o grupo ácido e o grupo amina ligados a um mesmo carbono que nós chamamos de carbono alfa. Dois aminoácidos podem reagir. Isso acontece num ribossomo, sob uma catálise apropriada, de tal forma que existe a saída de água e eles se juntam formando um dipeptídeo. Pode haver a reação com o terceiro, formando um tripeptídeo, um quarto e assim por diante, o que vai formar um polipeptídeo. Os polipeptídeos naturais são as proteínas. E quando ocorre a saída desta água, esse carbono e esse nitrogênio se ligam aqui por uma ligação covalente, que nós chamamos de ligação peptídica. É importante você saber que a ligação peptídica nada mais é do que uma ligação covalente pertencente a um grupo orgânico amida, que é o grupo formado quando os dois aminoácidos reagem para formar o dipeptídeo. E agora eu quero fazer com você um problema bem interessante aqui, que remonta a um conhecimento que você precisa ter, que é o seguinte: quando você pega a tabela periódica, o que está listado na tabela periódica? São os elementos químicos. Você precisa ter noção que de todos aqueles elementos químicos da tabela periódica, quais estão presentes num lipídio? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Quais estão presentes num açúcar, num carboidrato, que é o tema da nossa próxima aula, como glicose, frutose? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Agora, quais elementos da tabela periódica estão presentes numa proteína? Bom, obrigatoriamente carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, aminoácidos e proteínas são compostos nitrogenados. E além disso, alguns dos 20 aminoácidos mais importantes, 2 deles têm um outro elemento que é o enxofre. Então, o último exercício que eu quero fazer com você aqui do Enem é o seguinte, ó. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de CO2 na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato, NO3-, pelas plantas. O nitrato é um nutriente das plantas. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos, está falando em campos de trigo, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de CO2 na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Então ele está dizendo que a estimativa de muito CO2
faz com que se espere que esse trigo perca nutrientes, considerando esse trigo como um alimento para nós ou para outras espécies animais. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente, principalmente, pela diminuição do quê? Ora, se a absorção de nitrato pelas plantas é atrapalhada, significa que você vai diminuir a qualidade nutricional de um tipo de nutriente contendo o elemento químico nitrogênio. E das opções que você tem aqui, ó, carboidrato, formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Lipídio, formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. E proteína, assim, proteína, composto nitrogenado, consequentemente, é a resposta desse teste. A dificuldade de absorção de nitrato diminui a quantidade de nitrogênio absorvido pela planta, consequentemente dificulta a produção de aminoácidos e de proteínas e diminui a qualidade desse alimento que vai ser consumido por seres vivos consumidores, né? A planta é um ser vivo produtor e você tem seres vivos consumidores na cadeia alimentar que vão consumir menos proteína por causa disso. Beleza? Então hoje nós discutimos uma parte da biologia molecular. Na próxima aula a gente completa isso falando de ácidos nucleicos e carboidratos. Até lá!